vocês nessa noite de hoje para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, das palavras de Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, à luz do entendimento da doutrina espírita. Essa passagem, intitulada Dai a César o que é de César, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E inicia com a narração desse episódio, que nós vamos ler aqui juntos para tentar entender o contexto em que Jesus nos traz essa frase, esse ensinamento. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos, com os herodianos, dizer. Então nós temos os fariseus e os herodianos. Ambos não gostavam daquilo que Jesus fazia. Eram inimigos de Jesus. E ambos se reuniram então para tentar pegar Jesus. E perguntaram: Senhor, sabemos que sois verdadeiro, em que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja. Porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. E aí é lançada a pergunta: é-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-los? César, que era romano, e aquela região estava sob o domínio do Império Romano. Então, se Jesus dissesse que se devia pagar o tributo, os fariseus iriam colocar Jesus contra o povo, que não gostava de pagar o tributo a Roma. E se Jesus dissesse que não é lícito, eles também iriam colocar Jesus contra o governo, dizendo que ele era subversivo, que não era permitido pagar o tributo. Então, de alguma forma, eles queriam que Jesus desse uma resposta que lhe comprometesse. Mas, evidentemente, dentro da sua sabedoria, da sua inteligência, Jesus, conhecendo a sua malícia, então Jesus, tendo discernimento daquilo que eles intentavam fazer com ele, lhes disse: hipócritas, por que me tentais? Hipócritas porque eles não gostavam de Jesus e eles começaram a pergunta: Senhor, sabemos que sois verdadeiro, né? Então eles não acreditavam naquilo que Jesus falava e começaram tentando convencê-lo. Sabemos que sois verdadeiro, que ensinais o caminho de Deus pela verdade. Então Jesus diz: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda que tinha gravada a figura do rosto de César, Jesus lhes disse: de quem é esta imagem? De César. Disseram. Então Jesus lhes respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta e deixando-se retirar. Então eles não tiveram coragem de responder a Jesus. E aqui Kardec, logo após essa passagem, comenta que a questão foi proposta a Jesus porque os judeus tinham horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, e uma grande quantidade de pessoas naquela época tentava justamente repelir o pagamento do imposto. E essa questão, evidentemente, era uma
armadilha, né? Como já dito, que pretendia excitar o povo contra Jesus, se ele dissesse que era lícito pagar, ou excitar o governo romano contra Jesus. E Kardec comenta: esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se esse ensinamento ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Então, o que está dito aqui é que, acima de tudo, a lição que Jesus nos deixa com essa frase é uma lição de justiça, de respeito aos direitos de cada um. Porque nós estamos encarnados, somos espíritos encarnados e somos cidadãos. Somos cidadãos e temos, portanto, compromissos para com a sociedade, para com o Estado. Desde o momento em que nós nascemos, né, reencarnamos, nós já oficialmente já entramos para as estatísticas estatais, porque nós recebemos uma certidão de nascimento e depois temos que fazer carteira de identidade, daqui a pouco tem CPF, e daí nós temos que fazer a carteira, para quem dirige, carteira de motorista, e depois nós temos imposto de renda. Se for comprar um veículo, tem o imposto do veículo, tem o documento do veículo. Se for casar, tem que fazer certidão de casamento. Uma série de questões burocráticas, questões legais, documentais, que muitos podem achar chato, que muitos podem achar inconveniente, mas que é necessário para a organização da sociedade. São coisas de César, né? Ou seja, representando aqui César, a figura do Estado, a figura da sociedade, e que nós, enquanto espíritos, mas cidadãos, temos que respeitar. E quando a gente desencarna, tem a certidão de óbito, né? Então tem que registrar também quando a gente morre. Então, sempre nós estamos de alguma forma envolvidos com César. Isso faz parte da nossa vida. Mas aí o que Jesus nos propõe, como dito, é, como sempre, né, o bom senso, é o equilíbrio. Nós temos que dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. Então, se nós somos espíritos reencarnantes, é porque nós temos compromissos certamente assumidos na espiritualidade e temos a experiência terrena para cumprir esses compromissos. Esse aprendizado que nós temos que ter, esse aprendizado do espírito imortal. Então nós não podemos somente nos dedicarmos às coisas materiais, somente às coisas terrenas, às coisas de César. Devemos também sempre ter o compromisso com a renovação íntima, com a transformação moral, que afinal de contas é para isso que nós viemos. Porque esse mundo não é somente um mundo material, ele é um mundo material e espiritual. Porque o mundo espiritual, quando a gente fala plano espiritual, o mundo espiritual não é somente um lugar que está longe, né? Porque o mundo espiritual nos rodeia, porque o nosso planeta faz parte do mundo espiritual de um modo mais amplo. E nós estamos em constante intercâmbio, sem saber, sem nos darmos conta disso, com o mundo invisível. Por isso que nós não podemos nos deixar iludir simplesmente com as coisas terrenas. E é interessante porque, quando Kardec comenta
dar a César o que é de César, o que Jesus quer nos ensinar? O respeito aos direitos de cada um. E eu disse que isso é uma expressão de justiça. E a definição de justiça, ela está no livro dos Espíritos, que é outra importante obra da codificação. E existe um questionamento que Kardec nos faz. Como se pode definir a justiça? E a resposta é numa frase: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então a justiça é respeitar os direitos de cada um. E Kardec, comentando a frase tema da palestra, nos diz exatamente: é o respeito aos direitos de cada um. Damos a César o que é devido e damos a Deus também o que é devido. Porque Deus espera de nós. Ele confia em nós. Ele nos ama como filhos e quer que nós demos o melhor. E é um presente que nós fazemos não só para Ele, um presente para nós mesmos, para a nossa evolução e para todos aqueles que nos rodeiam. Então aqui nós falamos de justiça e Kardec complementa o questionamento perguntando o que determina esses direitos. E aí a espiritualidade nos explica que esses direitos são determinados pela lei humana e pela lei natural. A lei natural, que é a lei divina, a lei perfeita, imutável, e a lei humana, que por ser humana, naturalmente é uma lei imperfeita e que está sempre adaptando-se. Uma cópia imperfeita, vamos dizer assim, das leis divinas. E por isso que o direito evolui à medida que a sociedade avança, que os costumes se modificam, a legislação humana também vai se adaptando, até que um dia nós simplesmente não necessitaremos da lei humana, porque ela vai ser perfeita, igual à lei natural. É a lei de Deus. Nós não vamos precisar todo esse regramento que nós temos hoje. Mas evidentemente nós precisamos, porque estamos ainda num planeta, num caminho evolutivo, com muitas necessidades, uma multiplicidade de questões, então evidentemente ainda necessitamos. E os Espíritos nos dizem: o direito estabelecido pelos homens não está sempre conforme a justiça divina, porque somos imperfeitos, mas um dia a lei humana, e aí vai se tornar inclusive desnecessária, porque teremos somente a lei divina, que é a lei natural, a lei imutável, perfeita, que rege o universo. E quando nós falamos então de dar a César o que é de César, existe também um questionamento sobre o direito de propriedade, em que é questionado se o homem tem o direito, isso é uma pergunta feita por Allan Kardec, se o homem tem o direito de defender o que juntou pelo trabalho. Se nos é lícito defender o nosso patrimônio, a nossa propriedade. E a resposta é Deus não disse: não furtarás? A lei, que lá desde Moisés, revelada a lei, não furtarás, ou seja, devemos respeitar a propriedade alheia. E Jesus não disse: é preciso dar a César o que pertence a César? Então, novamente, os Espíritos da codificação nos lembram dessa frase. Na verdade, nos lembram antes, porque o livro dos Espíritos foi feito antes do Evangelho segundo o Espiritismo. E outro detalhe também interessante é que esse capítulo do livro dos Espíritos que trata dessa passagem de César, ele está incluído dentro do item de lei de justiça, amor e caridade. E a passagem de César do Evangelho segundo o Espiritismo está incluído no capítulo que fala do amor ao próximo.
Então veja como essa questão da justiça está relacionada à lei de amor, à lei de solidariedade, que nos une enquanto irmãos, que nos une enquanto sociedade. Então o direito de propriedade é lícito e é lícito também aos homens defender o que é seu, desde que evidentemente tenha sido construído de forma honesta. Nós não precisamos nos repreendermos, porque se fala em simplicidade, porque se fala na questão do apego aos bens materiais. Daí é diferente. Nós podemos comprar a roupa que nós queremos, que nós nos sentimos bem, podemos usar tranquilamente, desde que isso não se torne uma obsessão, não se torne um apego à matéria exagerado, E aí, sempre a questão do equilíbrio, do bom senso. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como diz a frase popular. Ou seja, nem tanto a César, nem tanto a Deus. Porque Jesus, quando nos disse que era para dar a César o que é de César, não disse que era para dar mais do que o necessário, mais do que o lícito. Nós temos que dar na medida certa. Vamos cumprir as nossas obrigações, mas não vamos também deixar que isso nos fuja, nos tire daquilo que é o verdadeiro objetivo da nossa encarnação, que é o aprendizado, que são os valores espirituais. E aqui nós temos também uma reflexão do Caio Baer Schutel, que foi um grande trabalhador do movimento espírita brasileiro do começo do século XX, começo do século XX, dos 1900, o fundador da casa O Clarim, que tem um jornal, tem uma editora, O Clarim, e ele já nos deixou uma mensagem comentando sobre essa passagem. E ele nos diz: acima de quaisquer circunstâncias transitórias entre os homens, prevalece a inediável necessidade de melhorar-se intimamente, atento à vida que nos espera no futuro. Doemos a César, personificado nas exigências passageiras do mundo, o respeito e a colaboração digna a que estamos debitados pela própria natureza. Mas qualquer roupagem exterior que nos caracterize, saibamos viver para o Cristo, a fim de que estejamos efetivamente na construção do reino de Deus. Então, que saibamos dar na medida certa, cumprindo as nossas obrigações. Evidentemente, todos nós temos deveres, seja na escola, na família, no trabalho, e devemos também respeitar a lei dos homens, é claro. E o alerta que nos é feito é que respeitar a lei humana não necessariamente garante que nós sejamos ou estejamos numa condição espiritual melhor, porque nós devemos trabalhar também para Deus. Então, eu ser um cidadão que paga meus impostos, que tem meus documentos em dia, que não tem nenhuma pendência, posso ser, aos olhos da grande sociedade, quem não me conhece direito, de repente, me olha de longe e diz: não, mas acho que ele é uma pessoa correta, um cidadão de bem, como se diz, tem a sua família, não se envolve em briga, nunca se viu falar envolvido em polícia, etc. Mas e o íntimo desse nosso cidadão? Será que respeitar a lei humana somente é suficiente? Porque se nós sabemos que a lei humana é imperfeita e ela deixa a desejar em muitas questões, nós temos que também buscar a vivência da lei de Deus em nossa conduta. Porque nós sabemos, por exemplo, que a maledicência, a irritação, é
uma coisa prejudicial. É ruim para nós. É ruim para a nossa convivência. Tira a nossa paz. Mas isso não está escrito no Código Penal. Não é crime se irritar. Não é crime falar mal dos outros. Não é crime fazer fofoca. Então pode ser que pelo Código Penal seja um cidadão exemplar, mas ele, de acordo com a lei divina, de acordo com a lei de Deus, será que eu sou tão bom assim? Não? Então, na terra, o homem se vê a braços com múltiplas obrigações, deveres familiares, compromissos profissionais, impulsionado pelo sentimento de afetividade, pela noção de responsabilidade ou levado pelo desejo de manter as aparências, pela necessidade de estar na legalidade, simplesmente. Então aí está a diferença, que desde a filosofia já se estuda, né? De cumprir os compromissos por dever ou conforme o dever, né? Porque se nós simplesmente somos conforme o dever, perante a lei, perante o exterior, eu estou conforme a lei. Mas será que de repente no meu íntimo eu estou esbravejando contra essa lei? Eu não queria cumprir, eu não queria pagar imposto nenhum, porque eu queria mais dinheiro para mim mesmo, para sobrar para mim, para eu gastar. Então de repente o meu sentimento, o meu espírito é egoístico. Mas de forma externa eu estou conforme o dever. Mas será que eu agi por dever? Será que a minha consciência, desde o início, já era de acordo com a legalidade? Eu vou respeitar aqui essa exigência. Né? Então aí é a diferença. Conforme o dever, de forma externa, a aparência da sociedade é qual são um cidadão exemplar. Mas será que espiritualmente eu tive realmente algum avanço? Então, temos que ter esse equilíbrio em nossas ações. E aqui André Luiz comenta esse livro que eu sempre gosto muito de utilizar, em que ele comenta as passagens do Evangelho. Ele comenta exatamente esse item e o título é César e Deus. E ele nos questiona: você tem qualidades, é honesto e é humilde, não prejudica e ajuda, respeita e ama, não ofende e perdoa, trabalha e é generoso, não inveja e é solidário, acolhe os seus e o próximo, não despreza e auxilia, não agride e tolera. O caminho da virtude, segundo Jesus, é acatar as leis humanas, sem esquecer o código divino. Contudo, há muita gente correta que está de acordo com César, mas ainda desconhece o compromisso com Deus. Então, estamos no caminho, respeitamos o próximo, mas será que estamos fazendo o a mais? Será que estamos realmente fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance? Será que de repente eu não posso ver de alguma forma um jeito de auxiliar? Seja materialmente, seja moralmente? Será que quando eu saio na rua e vejo alguém em dificuldade, eu disfarço e faço de conta que não vi e sigo adiante para não me atrasar? Ou eu paro e vejo o que aquela pessoa está precisando? Será que quando eu vejo um colega de trabalho que está triste, que está choroso, que está sozinho, será que eu vou lá tentar saber o que aconteceu? Dar uma palavra de carinho, de conforto, alguma coisa? Ou se eu não tenho coragem de ir lá conversar com ele, será que de noite, pelo menos na minha oração, eu penso nele? Penso naquele irmão que está precisando? Né? Porque nós também podemos fazer caridade nas nossas orações.
pensando em quem está necessitando. Né? Não somente pedindo para si, para os seus familiares, mas pedindo também para quem necessite. Né? Então, irmãos, essa reflexão é muito importante sobre o que estamos fazendo para além das nossas obrigações. Nós sabemos que nós temos muitas obrigações terrenas, né? Mas depois, quando a gente desencarna, quem vai nos julgar, a gente fala, porque não é um julgamento externo, é nós mesmos, a nossa própria consciência, né? Se fala às vezes o tribunal da consciência, né? Ou seja, não vai ser o tribunal de justiça, porque quando a gente morre, o processo é arquivado, né? Porque a gente morreu. Então, os problemas terrenos passam, mas e a nossa consciência? Né? Vai nos cobrar quando a gente realmente sente, e o sentimento de justiça, e aqui diz no Livro dos Espíritos, o sentimento de justiça está no coração, está no nosso coração. Então, eu acho que a gente vai se cobrar não porque atrasou o pagamento, ou porque não se inscreveu, ou porque faltou, não por causa disso. A gente vai pensar naquilo que a gente deixou de fazer para o bem, naquilo que a gente podia ter feito, que a gente tinha condições de fazer, que Deus nos deu a oportunidade de fazer e que a gente deixou escapar. Porque, como diz André Luiz, no nosso lar, uma existência é um ato. Então, passa muito rápido. Então, vamos aproveitar todos os momentos que tivermos. A partir de hoje, saindo daqui, que possamos sair mais fortalecidos em nosso propósito de respeitar e de dar a Deus o melhor que nós pudermos. Não vamos fazer favor para Deus. Eu vou me doar. Eu vou fazer o que estiver ao meu alcance. Porque certamente é muito mais fácil dar a César o que é de César do que dar a Deus o que é de Deus. Então talvez a gente consiga cumprir com as nossas obrigações terrenas, mas o que é mais difícil realmente, que nós estamos aqui para aprender, para nos fortificarmos, é para dar a Deus o que é de Deus. Tá? Alcançando e buscando sempre, evidentemente, o equilíbrio. Né? Porque Jesus não disse que é só para dar para Deus, nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então vamos cumprir as exigências, as pressões, as obrigações do plano físico, evidentemente, mas vamos também nos preocuparmos com o espírito, com o coração, com aquilo que nos toca, com os nossos valores que realmente importam, que é aquilo que a gente se lembra, né? Algumas pessoas que antes de desencarnar, ou quando tiveram um evento que quase desencarnaram num evento de acidente, alguma coisa, naqueles segundos ali, ela pensa, né? As pessoas relatam, passa a vida toda na mente, em questão de segundos. Né? E não passa a conta bancária, etc. Passa o que eu fiz da minha vida, e os familiares, né? As pessoas que a gente ama, que a gente realmente é o que tem de valor. Então, irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, que essas palavras possam ficar sedimentadas nas nossas mentes,